Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor, professora, aluno, aluna, a todos os amantes e simpatizantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é ajudar com subsídios, dar norte para o seu plano de aula, para o seu plano de ensino, para que o professor possa fazer uma aula enriquecida com subsídios, com assuntos que venham chamar a atenção dos nossos alunos. Portanto, eu convido a você que não conhece ou ainda não se inscreveu no nosso canal e está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação, inscreva-se no nosso canal. E depois de inscrever-se, dê um joinha, clique no sininho aí, porque cada vez que você clicar no sininho, toda vez que eu postar vídeos novos aqui relativos às lições da Escola Bíblica Dominical, você vai receber uma notificação, como se alguém estivesse te dizendo, corre no canal que tem vídeo novo. Aí você vai acessar em primeira mão esses vídeos novos, vai assistir, vai comentar, vai divulgar, vai compartilhar e vai dar um joinha. Portanto, seja bem-vindo ao canal EBD em Ação. A primeira lição desse trimestre, datada do dia 5/7/2020, tem o título Aprendizado e Crescimento em Meio às Adversidades. O texto do dia está em 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Primeiro tópico, adversidades à luz da Bíblia, onde os comentaristas falam da bondade de Deus e do propósito da criação humana. Por que Deus criou o homem, ou como Deus criou o homem? A Bíblia é bem enfática quando ela diz assim, que tudo o que Deus fez era bom, mas quando criou o homem, esse que viu e era muito bom. Salomão diz que Deus fez o homem perfeito. Então nós vemos a perfeição da criação, inclusive no homem. E nesta criação, ela já não veio acompanhado com as adversidades da vida. O homem já não veio nele o bojo das aflições, das maldades, das angústias, do sofrimento, do choro, do desespero. Isto tudo estava fora dos projetos divinos para a vida humana. Deus fez o homem bom, o trabalho era prazeroso, o trabalho sempre houve. Não é por causa do trabalho que há as adversidades e as angústias, mas o trabalho era prazeroso, não existia o pecado e as consequências do pecado também não havia diante do homem. E tudo que Deus fez é muito bom, e não foi Deus que criou o mal para perturbar o homem. Como bem a lição coloca, Deus é benigno, e Deus sendo benigno, ou tendo uma das suas características ou atributos, a benignidade, significa a capacidade de fazer somente aquilo que é bom. É impossível Deus fazer o mal. Agora, a malignidade é uma característica do diabo, do inimigo, que é a capacidade de fazer somente o que é ruim, somente o que é mal. Por mais que o prato seja bem feitado e prazeroso, mas o que está por trás é o mal. E às vezes nós devemos definir o que é mal, porque muitas vezes aquilo que chamamos de mal, ou alguma coisa ruim, para Deus é algo relevante, algo bom. É algo que vai fazer-nos crescer ou adquirir uma maturidade cristã. Então são esses pontos que a lição está tratando, e agora vamos fazer a observação do primeiro ponto, que é o pecado e suas consequências. Quando Deus criou o homem, ele não fez como um robô. O robô que é capaz de fazer só aquilo pelo qual ele foi programado. Ele dificilmente vai fazer o que está fora de um programa. Ele só faz aquilo pelo qual ele foi programado. Um carro, por exemplo, ele só tem a capacidade de andar, não tem a capacidade de voar, porque ele foi criado para este projeto. O homem não é assim. Quando Deus fez o ser humano, ele fez com poder de tomar decisões. Até aqui, alguns teólogos estão em comum acordo, acreditando que antes do pecado o homem tinha sim livre-arbítrio. A divergência acontece que depois do pecado esse homem não terá mais livre-arbítrio, ou não tem mais o livre-arbítrio.
Então, até aqui, uma boa parcela dos teólogos acreditam que na criação o homem tinha sim livre-arbítrio de tal forma que ele escolheu desobedecer às ordens divinas. Outro ponto que nós observamos aqui sobre o livre-arbítrio, que a lição passa rapidamente por ele, é que quando Deus diz assim: Adão, de todas as árvores comerás do jardim livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal você não comerás, porque no dia em que delas comer, certamente morrerá. Se Deus estava dizendo isso, ele não estava brincando com Adão. Se Adão não tivesse a capacidade de escolher, se ele não tivesse a capacidade de não pecar, se ele não tivesse o livre-arbítrio, Deus não diria isso para Adão. Deus não brincaria, não zombaria, não traria esta ironia, porque se ele não tivesse a capacidade de escolha, seria uma ironia. Como Adão poderia pecar se ele foi programado para não ter o livre-arbítrio ou o poder de decisão diante das suas vontades? Então Adão tinha o livre-arbítrio e ele escolheu desobedecer a ordem e o conselho que Deus havia dito a ele. De todas as árvores do jardim comerás, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. E ele resolveu comer. Então esta desobediência acarretou uma série de fatores que nós vamos falar aqui ao longo da lição. Trouxe diversas consequências, entre elas o sofrimento para o ser humano. Agora, quando Adão pecou, a consciência falou mais alto. A consciência é como se fosse um tribunal que há dentro do ser humano, aprovando ou reprovando as suas atitudes. Muitas vezes nós fazemos alguma coisa que vamos refletir depois e nos pegamos pensando: eu não deveria ter feito isso. Porque a consciência vai aprovar ou desaprovar as nossas ações. Então Adão percebe que a consciência o acusa. E por mais que Deus seja bom, seja benigno e seja amor, um dos seus atributos também é justiça. Então ele, como um Deus justo, trouxe a consequência para esta desobediência, ou permite que as consequências do pecado venham sobre a vida de Adão. E a primeira consequência foi a perca de comunhão com Deus. Adão perdeu o que eles chamam no grego de koinonia, a capacidade de se relacionar diretamente com Deus. Pode observar que o texto diz: todos os dias, pela viração do dia, o Senhor vinha conversar com Adão. E esta conversa e esse diálogo era Deus dizendo para Adão todos os seus projetos de criação. Deus foi quem disse para Adão como que ele criou os céus, a terra, como que ele criou tudo que há sobre os céus, sobre a terra e sobre as águas. Foi Adão que descobriu o que Deus criou no primeiro dia, no segundo, no terceiro. E isto foi passado de geração a geração. É chamado de tradição oral. Adão foi dizendo isto, revelando, conversando para os seus filhos, e os filhos para os filhos e os netos, até chegar em Moisés. Quando chegou em Moisés, de Adão a Moisés, aproximadamente, alguns dizem que é 2.500 ou 2.800 anos. Esse período não havia a escrita, só a fala. É chamado de tradição oral. E Deus, pelo milagre da preservação, preservou esta fala de pai para filho, sem aumentar, sem diminuir as informações, e elas chegaram intactas até Moisés. Por isso que é chamado milagre da preservação oral. Porque às vezes nós brincamos de telefone sem fio, e alguém esquece uma frase, uma palavra, e quando chega lá no final da ponta da fila, já destoa totalmente da frase original que foi entregue. E Deus preservou a tradição oral. E isso foi passado até chegar em Moisés. E nós observamos Deus dizendo para Moisés: Moisés, escreve isto para memorial em um livro. E Moisés então escreveu o Pentateuco. E o livro de Gênesis é o livro das origens, Bereshit, né? É o livro das origens, princípio. Então nós observamos que ali é as primeiras coisas que estão sendo relatadas da criação. E essas informações Deus não revelou para Moisés. Por mais que Moisés tenha recebido muitas revelações de Deus, mas foi para Adão. Todos os dias, pela viração do dia, Deus conversava com Adão. Agora, quando Adão pecou, ele perde a coinonia. Ele precisou sair do jardim. E agora, depois da queda,
O homem, para comunicar-se com Deus, tinha que erguer os altares, tinham que oferecer sacrifícios e etc. e tal. Então a primeira consequência do pecado de desobediência na vida de Adão foi a perca da comunhão com Deus, saiu da presença de Deus. E a Bíblia diz assim que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Posteriormente, Deus havia dito, no dia que comer certamente morrerás. Ele morreu, Adão teve a morte espiritual, que nós acabamos de falar. A perca da comunhão é chamado de morte espiritual. Mas posteriormente também a morte física, porque Deus não criou o homem para a morte física, a separação do espírito e da alma do corpo. A princípio, o homem não morreria, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas se não houvesse pecado, não haveria morte. É por isso que Cristo, sem pecado, ele é quem entrega-se à morte. A morte não tem o poder de levar a vida de Cristo, porque ele não tem pecado. E a consequência do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, mas Cristo não pecou. Mas ele disse, eu é quem dou a minha vida e torno a tomá-la. E ele só morre quando ele acha que é o momento de morrer. Cumprindo-se a plenitude do tempo, ele morre. Ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele morre na hora e no minuto que ele acha que é necessário morrer, quando a missão cumpriu. Porque a morte não tinha o poder de levá-lo se ele não se entregasse. E ele se entregou e sofreu as consequências dos nossos pecados. E morreu por causa dos nossos pecados. Então Adão, posteriormente ter comido o fruto, 930 anos depois, Adão teve a morte física. Mas a Bíblia também fala da morte espiritual, ou da morte eterna, que é o afastamento eterno do homem para com seu Deus. Por isso que o tópico 2 aqui está dizendo que a morte passa a fazer parte da experiência humana. Hoje todos morremos, isso por causa do pecado de Adão. Porque a Bíblia diz assim, pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso que todos morreram. Então, todos estão mortos, ou estavam pelo menos mortos espiritualmente. Agora, fisicamente, todos estamos sujeitos a passar pela morte física, a não ser aqueles que alcançarão o arrebatamento da igreja. Então estes terão as suas vidas transformadas com o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. O terceiro ponto do primeiro tópico fala sobre a bondade de Deus e as suas adversidades. E alguns perguntam, como que Deus, sendo bom, ele permite que as adversidades venham sobre a vida dos seus? Como nós estamos explicando. É a partir do momento que o homem resolveu tomar decisões que não eram as mesmas que Deus havia feito para ele. Então isso são consequências de decisões erradas. Toda decisão errada tem a sua própria consequência. E não foi Deus que criou essas adversidades. Ela veio com o primeiro pecado, que foi Lúcifer. Quando ele pecou, ele se tornou o diabo, o adversário, o acusador. Por mais que tenha sido Deus que tenha criado o diabo, não foi Deus que criou ele para este propósito de acusador, de adversário. Mas ele em si desenvolveu isso. Agora, se Deus sabia, a questão é por que Deus criou o homem, se o homem iria pecar e Deus sabia que o homem iria pecar? Por que Deus criou Lúcifer, sabendo que Lúcifer ia se rebeliar, e por que ele resolve criá-lo? Então esta é a dificuldade. Alguns acham que se Deus criou Lúcifer com este propósito predestinado para pecar, é porque ele é soberano. Que a soberania está em atribuir a Deus a origem do mal, a origem das escolhas erradas, tanto de Lúcifer quanto de Adão. E a soberania é muito mais do que isso. Ser soberano, estar sobre o controle de todas as coisas, não significa que ele tem que ter criado tudo, inclusive o mal. Mas ser soberano é saber que as pessoas tomarão decisões erradas e mesmo assim Deus tem o poder de ter todas elas sob o seu controle. Através da sua permissão, através da sua presciência. Deus sabia que o homem iria pecar, já sabia, a Bíblia diz isso. Mas mesmo assim ele resolve criar o homem. Por quê? Porque ele tem todas as coisas sob o seu controle. Isso é soberania. Ele tem a capacidade de trazer as coisas ao seu encaixe novamente.
ao seu primeiro projeto. Então isto é soberania. Não é o medo de perder o controle e não ter as coisas de volta, que isso é soberania. Mas mesmo sabendo que as coisas sairão fora da sua vontade, ele ter a capacidade de trazer elas de volta, reconstruindo o homem através da regeneração, através da regeneração, da salvação, através da restauração da terra. Isto é ser soberano, onipotente. Então Deus, ele é soberano e é onipotente. O segundo tópico, as adversidades nos tempos do Antigo Testamento. Aí o primeiro tópico fala os propósitos soberanos de Deus. Então as adversidades, elas estão presentes sobre o povo de Israel. Nós observamos que Abraão sofreu com a fome, via Gerar por causa da fome. Nós observamos que Jacó teve sofrimentos. E todos esses sofrimentos, Deus estava no controle da situação, que fez com que estes homens, mesmo diante das angústias, das adversidades, eles viessem a receber promessas de Deus. E eles creram nestas promessas. O escritor aos Hebreus diz assim, que muitos deles não alcançaram a promessa, mas não deixaram de crer nelas e de viver para Deus com a fé em Deus, acreditando que Deus é soberano, mesmo sem alcançar as promessas de Deus. Isto é fé, eles estão na galeria dos heróis da fé. Outros sim, Deus tem um propósito em tudo, até no sofrimento, até nas adversidades, desde que estamos diante da sua vontade, ele tem propósito em tudo. Nós observamos que o povo de Israel sofreu na mão dos egípcios. E Deus trouxe as pragas para os egípcios, que havia, para que eles pudessem contemplar que havia um Deus soberano, um Deus que controla tudo e todos. E em favor de Israel, Deus demanda todas as pragas, mostrando-se o seu poder para os egípcios e tirando Israel diante daquelas adversidades. Todavia, antes disso, o povo de Israel já havia sofrido constantemente nas mãos dos egípcios. Mas eles estavam seguros e oravam a Deus e buscavam a Deus mesmo diante das adversidades. De tal forma que Deus disse a Moisés, tenha observado atentamente a aflição do meu povo que está no Egito por causa dos seus exatores. Tenho ouvido o seu clamor. Por isso desci para livrá-los. Então, no momento oportuno, no momento certo, Deus livrou o povo de Israel daquelas adversidades, porque Deus teve o propósito de mostrar-se aos egípcios, de se revelar para o povo egípcio, e eles conheceram Deus Jeová e conheceram o poder de Deus Jeová. O segundo ponto do segundo tópico é aperfeiçoados nas adversidades. Às vezes nós também somos aperfeiçoados diante da tribulação. Paulo ele teve esse reconhecimento, que a tribulação produz paciência. E a paciência produz experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então as adversidades, ela produz paciência, produz experiências pelas quais nós podemos ensinar outras pessoas quando estão passando momentos difíceis. E também ela aperfeiçoa-nos. Ela faz-nos reconhecer que diante de Deus é melhor estar mesmo que com o sofrimento do que longe de Deus sem o sofrimento. Nós observamos isso quando lemos o livro dos Juízes, que escreve os momentos de altos e baixos do povo de Israel. O livro de Juízes ele está relatando exatamente isso, os momentos de altos e baixos, as idas e as vindas do povo de Israel. Do capítulo 3 a 16 está relatando todos esses projetos. De repente eles estão nas suas terras, terra que emana leite e mel, terras prometidas por Deus, estão vivendo bem, adorando a Deus, mas quando eles olham para outras nações, eles querem servir ao Deus destas nações e se desviam das leis do Senhor, e com isso eles são levados cativos pelo seu inimigo e vão sofrer em cativeiro e choram por causa das consequências das escolhas erradas, dos pecados que eles cometeram. E quando eles choram e se arrependem, Deus suscita juízes e os livra de lá e torna a trazer eles para a sua terra diante da presença de Deus. Eles passam um período louvando, adorando e obedecendo às leis do Senhor. Mas de repente olham para outras nações
se desviam de Deus e das suas palavras e tornam ir para o cativeiro. Isto no período de aproximadamente uns 400 anos, eles vão para o cativeiro, se arrependem e voltam. Estão em gozo, em alegria, em paz e prosperidade, pecam, vão para o cativeiro, passam um período, sofrem, se arrependem e voltam. Então vão e voltam, até o dia que eles aprenderam de fato. Quando houve a diáspora, que eles saíram das suas terras, diáspora esta profetizada por Jesus Cristo, 70 anos depois de que Jerusalém foi dizimada, foi destruída, o país de Israel foi apagado do mapa e eles estiveram dispersos por todos os territórios alheios durante quase 2000 anos. E sofreram, choraram, se arrependeram, até que a promessa veio a cumprir. Eles voltaram para as suas terras e estão até hoje lá e nunca mais se tornaram politeístas, mas são monoteístas, adorando o Deus Jeová somente, porque as aflições trouxeram experiências amargas e eles aprenderam a lição que não vale a pena afastar-se de Deus e da sua palavra. Então esse terceiro tópico do primeiro ponto fala crescendo nas adversidades. Então há uma maturidade, há uma experiência, há um crescimento. Nós observamos até a própria vida de Jó, que não conhecia Deus, como ele disse, só conhecia de ouvir falar. Mas no dia do sofrimento, que ele suplicou a Deus, buscou o socorro de Deus, que Deus se manifestou a ele e que ele conheceu de fato o poder divino, ele disse: hoje eu conhecia só de ouvir falar, hoje meus olhos contemplam a tua face. Então a experiência diante das adversidades faz-nos chegar mais próximo de Deus. As adversidades faz-nos depender de Cristo. Nós precisamos estar mais perto de Cristo. O nosso socorro, quando disse Davi, quando eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É a confiança em Deus, é a fé em Deus. E assim Deus, ele faz-nos pessoas melhores, pessoas mais dependentes de Deus, apesar das adversidades. Terceiro tópico, o Novo Testamento e as adversidades. Jesus se compadece do sofrimento humano. Carson, teólogo D.A. Carson, ele diz que de fato Deus se compadece do sofrimento humano. Porque o homem não foi feito para sofrer. A alma do homem não foi criada para estar em angústia, para estar em depressão, para estar em ansiedade, para estar sem esperança. O espírito do homem não foi feito para viver com a incredulidade, na soberba, no orgulho. O espírito do homem foi feito para viver em comunhão com o seu Criador através do Espírito de Deus. As revelações divinas, elas são para o espírito do homem. É o Espírito de Deus que revela ao espírito do homem, que transmite para a alma, que reflete no corpo. O corpo é a janela que a alma tem para entrar em contato com a matéria. Então a alma humana não foi feita para viver em tristeza. Paulo diz, podemos até nos entristecer, mas não viver uma vida de tristeza. O escrito sagrado diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quer dizer, não vamos viver uma vida eterna de choro, de tristeza, de amargura, de angústia. São passagens. Mas a alma humana foi feita para viver em alegria, em louvor do seu Criador. Como disse o salmista, bendize, ó minha alma, ao Senhor. É o que Deus espera, que a alma bendiga. Bendize é dizer bem, é falar dos seus feitos, como diz o salmista. Tem um salmo que fala que louvarei o Senhor, por quê? Aí vai dizer, por que louvar? Pelos seus feitos, porque livrou dos reis, porque livrou dos maus, dos inimigos, porque abriu as portas, porque proveu na adversidade. A alma humana foi feita para isso, para reconhecer os propósitos de Deus, os feitos de Deus, e viver agradecida, viver louvando, viver adorando com o Espírito por tudo que Deus fez. Mas o pecado fez com que a alma adquirisse a amargura, adquirisse o ódio, o rancor, a raiva, o orgulho. E por isso que Deus se compadece da raça humana, porque nós estamos vivendo esses momentos de tristezas. A igreja também não está imune a
toda essa pandemia que estamos vivendo. Mas Cássio diz que Deus, o Senhor Jesus Cristo, se compadece dos seus. E ele cita em um dos seus livros a passagem de João, capítulo 11, quando Jesus chegou próximo a Maria e Marta, que haviam perdido seu irmão Lázaro, que ela disse, aquele a quem tu amas está morto. E Jesus, movido de íntima compaixão, ele chorou. E nós vemos estas frases sendo repetidas ao longo dos evangelhos. Quando Jesus, em Marcos capítulo 1, vê o leproso, que diz assim, tu queres, tu pode tornar-me limpo. E Jesus, movido de íntima compaixão, disse, eu quero ser limpo. Então, esta íntima compaixão, do grego é tarasso, que significa se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, fazer algo para amenizar a dor do outro. E só sente a dor de uma martelada no dedo se você der uma martelada no seu dedo. Aí você vai sentir a intensidade da dor. E foi exatamente isso que Cristo fez. Como disse o profeta, tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e sentiu-as. Quando nós sentimos fome, nós podemos dizer para Jesus, eu estou com fome. E ele vai compreender bem porque ele poderia nos responder, eu sei o que é passar fome, eu também senti fome. Eu sei o que é passar sono, eu também senti sono. Eu sei o que é o cansaço, eu também me cansei. Eu sei o que é o choro, a tristeza. Eu disse para o meu discípulo, a minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Então ele experimentou tudo, como disse o escritor aos Hebreus. Um sacerdote que não possa se compadecer de nossa necessidade, mas um que como nós em tudo foi tentado. O destaque é que nele não houve pecado, porém sem pecado. Mas Jesus se compadece. Quando ele viu a multidão que andava errantes como ovelha que não tem pastor, ele chorou, porque ele se compadecia, sentia a infelicidade que aquela multidão estava sentindo naquele momento. O segundo ponto do terceiro tópico é os discípulos de Cristo diante da adversidade. Os discípulos compreenderam que a vida cristã ela não é um mar de rosa e que Jesus não veio para livrá-los da adversidade, mas na adversidade. Ele disse, no mundo tereis aflições. Jesus não pregou somente o mar de rosa, tranquilidade, paz, sem atrito, sem aflições, sem a tristeza. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas ele pregou o ânimo, tende bom ânimo. Saiba o que vocês querem com a vida cristã. É como se fosse uma passagem. Você está atravessando um mar, mas do outro lado tem uma bela praia. E você está em uma tempestade, mas a vontade de estar naquele paraíso, na praia, é tão grande que faz com que você enfrente a tempestade e chegue do outro lado. Assim a vida é cristã. Os discípulos sabiam que passariam por adversidades. Eles se prepararam através das lições de Cristo para enfrentar o contraditório. Como enfrentaram, como sofreram. Nós vemos Pedro e João sofrendo açoites e sendo aconselhado a nunca mais falar no nome de Cristo. E eles chegarem a dizer para o Sinédrio que tinha o poder de matar e deixar viver. Mas Pedro disse, não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. E o texto diz, saíram regozijando, porque sofreram um pouquinho pelo amor de Cristo. Então, nas adversidades, eles encontravam forças, fé, confiança, alegria e prazer, para poder enfrentar as adversidades e estar em comunhão com Cristo, recebendo a alegria e a paz de espírito. Porque Cristo já havia dito, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então deixe que a igreja caminhe e vai destruindo as forças do inferno. Porque nada prevalece contra a igreja. Pode vir as adversidades, mas a igreja sempre será vitoriosa. Paulo diz que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Paulo chegou a escrever para os romanos que estavam em tristeza, que estavam em perseguição, o imperador Nero matando tanto os judeus quanto os cristãos. A teologia histórica relata tantas atrocidades, as catacumbas de Roma tem registros históricos imprescindíveis. Mas Paulo escreveu consolando ele, dizendo, o que nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação?
Será angústia? Será espada? Será nudez? Será fome? E ele faz um relato de todas as coisas pelos quais os romanos passavam. E depois ele dizia, nada nos separará do amor de Cristo. Então não há causa alguma para aqueles que estão em Cristo que o tirem de lá. Nem a morte. Porque o morrer para o cristão é viver com Cristo, é estar em vida eterna. Então o cristão que está arraigado no amor de Cristo, na sua palavra, ele enfrenta a adversidade, mesmo que tenha que morrer, ele morre feliz, porque sabe, tem a certeza do futuro eterno com o Criador, com um Deus que é poderoso, um Deus que é soberano.